Olá, seja bem-vindo ao canal Enfermagem de Emergência. Eu sou o professor John Moraes e nós semanalmente iremos colocar aqui vídeos sobre emergência para que você possa ter uma maior afinidade com os principais guidelines de orientação para o atendimento de emergência. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu peço que você se inscreva, toque aqui no sininho de notificações para que quando nós colocarmos aqui mais algum conteúdo, você possa ser notificado, porque com certeza será um conteúdo de alta relevância para o seu aprendizado, para que você possa sempre ter em mente essas informações relacionadas com emergência. A proposta do canal é que nós façamos de fato, vasculhemos tudo relacionado com os principais algoritmos e fluxogramas de atendimento à emergência. Nesse vídeo, nós iremos trabalhar conceitos fundamentais relacionados com o algoritmo de suporte básico de vida para adultos, que é orientado pela Sociedade Americana do Coração. Isso que sofreu aí suas modificações, atualizações em 2020 e que ainda está em vigor. E nós estaremos sempre aqui também trazendo o que tiver de mais atualizado relacionado com novas recomendações. Então é isso. Dá logo aqui o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilha para que mais pessoas possam visualizar e vamos seguir aqui para o nosso conteúdo, nosso fluxograma de atendimento. Mas primeiro eu quero recapitular com você um ponto muito importante. Quando nós falamos de parada cardiorrespiratória, nós estamos descrevendo situações que elas podem acontecer tanto no ambiente do intra-hospitalar como do extra-hospitalar. Eu quero recapitular aqui pontos importantes iniciais com você que estão relacionados com a cadeia de sobrevivência à parada cardiorrespiratória. Nós temos duas cadeias de sobrevivência à parada cardiorrespiratória, uma no intra, outra no extra-hospitalar, que são orientadas pela Sociedade Americana do Coração. Então, no intra-hospitalar, uma das principais modificações que nós temos é que em muitos cenários nós já temos aquele paciente lá no hospital, ele está monitorizado, você está avaliando esse paciente, muitas vezes ali constantemente por ser um paciente grave, e você consegue, por muitas intervenções, acabar fazendo medidas que consigam prevenir, que consigam reduzir a chance do paciente entrar em parada cardiorrespiratória. Então, o primeiro elo é o elo de reconhecimento e prevenção precoce da parada cardiorrespiratória, porque lá nós estamos com o paciente. É o que é muito diferente do extra-hospitalar, que você não tem esse contato, normalmente você vai ter quando o evento ele acaba já acontecendo. Mas vamos seguindo aqui, no intra-hospitalar. Segundo elo, acionamento do serviço médico de emergência, ou seja, se eu estou no intra-hospitalar e ocorrer um evento, mesmo com todas as medidas de vigilância, de prevenção, o nosso paciente ele deteriorou para uma parada cardiorrespiratória, eu preciso ter um acionamento através de algum código, através de algum sistema de alarme, para sinalizar para que o time de resposta, o time de atendimento à parada cardiorrespiratória se reúna naquele momento e comece a atender esse paciente. Então, seria aí, na verdade, você solicitar para que os profissionais chegassem ali naquele local, providenciar o carrinho de emergência, já que nós estamos falando do intra-hospitalar. O terceiro elo diz respeito ao RCP de alta qualidade. Nós iremos, na parte final desse vídeo, por isso que é muito importante você ficar até o final, nós iremos trabalhar esses conceitos relacionados com o que é RCP de alta qualidade. Tá? Então, RCP de alta qualidade, quarto elo, a desfibrilação precoce, ou seja, pegar ali aquela fase elétrica ainda da parada cardiorrespiratória, onde eu tenho uma alta probabilidade de ter fibrilação ventricular, e dessa forma, não só a fibrilação ventricular, tá? Cardioventricular sem pulso também, mas com maior ênfase a fibrilação ventricular, que acontece nesses instantes iniciais da parada cardiorrespiratória, e dessa forma conseguir intervir para poder reduzir mortalidade associada à parada cardiorrespiratória, tendo em vista que essa é uma das condutas que de fato reduzem mortalidade. O nosso quinto elo, e antigamente a cadeia de sobrevivência ela terminava por aqui, que eram os cuidados pós-PCR. O meu paciente ele voltou da PCR, então agora nesse momento nós precisamos fazer uma série de medidas que nós iremos discutir aqui também, essas medidas em próximos vídeos
na parte de suporte avançado de vida cardiovascular, que são os cuidados pós-PCR. E nós temos aqui uma atualização, que é esse sexto elo, né, que foi acrescida à cadeia de sobrevivência, tanto no intra-hospitalar como no extra-hospitalar, que é o elo de recuperação, ou seja, não adianta esse paciente voltar da parada cardiorrespiratória, depois ele voltar para a sua realidade e continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos que ele tinha. Então, nós temos que focar para tentar modificar essa vida do paciente através de uma recuperação. E aí, esse sexto elo é um elo muito importante. Agora, quando nós falamos do contexto do extra-hospitalar, fora do ambiente hospitalar, nós não temos o elo inicial de vigilância e prevenção, até mesmo porque o evento vai acontecer, você muitas vezes está ali no meio da rua, você não sabe quem é aquele paciente, você não sabe quem é aquela pessoa e vai acontecer o problema. Então, nós começamos já com o reconhecimento dessa situação e com o acionamento do serviço médico de emergência. Solicitar para alguém, se for possível, ligar 192, providenciar um desfibrilador externo automático, né, que é muito importante nesse contexto. Os desfibriladores externos automáticos, eles devem estar em locais que tem grande circulação de pessoas, onde há uma maior probabilidade de acontecer uma parada cardiorrespiratória. E após isso, né, reconhecer que é uma parada cardiorrespiratória. Se for uma parada cardiorrespiratória, o paciente ele encontra-se irresponsivo, não respira ou apresenta gasping e ele encontra-se sem pulso central palpável. Então, nesse momento, isso aqui é a orientação que nós damos para profissionais de saúde. Após reconhecer esses sinais clínicos, ele deve iniciar a RCP imediatamente. Diferente do leigo. O leigo ele não checa pulso. O leigo não é orientado a checar pulso pela Sociedade Americana do Coração. Então, o leigo avalia a responsividade e se o paciente ele não respira ou apresenta gasping, ele é orientado a já iniciar a RCP. O terceiro elo é o elo da desfibrilação precoce, né? Ou seja, o elo onde esse desfibrilador externo automático que foi solicitado, ele chega até aquele local e aí nós precisamos usar o mais rápido possível. O desfibrilador externo automático deve ser utilizado assim que estiver disponível. O quarto elo é a ressuscitação avançada, ou seja, foi solicitado o serviço médico de emergência, o SAMU, e ele vai chegar lá naquele cenário e vai chegar com a equipe de suporte avançado de vida para que dessa forma possa prestar ali cuidados que vão trazer medidas adicionais que vão ajudar, são medidas adjuvantes que vão ajudar de fato a reanimar esse paciente. O quinto elo, aqui fica igual, né, semelhante ao que a gente viu na cadeia do intra-hospitalar, são os cuidados pós-PCR e o sexto elo, o elo da recuperação. Então, perfeito, conhecendo aqui as cadeias de sobrevivência, vamos entrar agora em relação ao fluxograma de atendimento à parada cardiorrespiratória de suporte básico de vida para adultos da Sociedade Americana do Coração. Primeira coisa que nós devemos fazer, me acompanhe aqui com muita ênfase, muito importante você atentar para isso. E eu quero falar aqui, presta muita atenção, mas muita atenção mesmo. Quando nós falamos em relação à segurança do cenário, segurança do local, isso é uma prioridade. A cena deve estar segura para que você possa atender. Então, verifique sempre se aquele ambiente não é um ambiente hostil, que possa trazer algum problema e você acabar sendo mais uma vítima nessa situação. Tá? Então, muita atenção para isso. Então, retornando aqui ao nosso fluxograma, preste muita atenção que após a verificação da segurança do local, nós iremos verificar se a vítima responde, tocando lá nos ombros do paciente que está lá caído, então verifique se ela responde. Se ela não responde, você vai gritar por ajuda para alguém próximo. Se tem alguém próximo, você vai direcionar essa pessoa. E na hora que você vai direcionar essa pessoa, você aponta para ela, você ligue 192 e providencie um DEA, um desfibrilador externo automático. É claro que essa linguagem ela pode variar de cenário para cenário, né? Até porque a gente sabe que na nossa realidade brasileira, nem todo mundo sabe o que é um desfibrilador externo automático, tá bom? Então, muita atenção para isso. Acione o serviço médico de emergência por telefone celular se for apropriado. Isso aqui é muito importante se você estiver sozinho nesse cenário. Não tem por quem chamar ajuda, então ligue ali para o serviço médico de emergência. Se tem até um desfibrilador próximo, é importante que você pegue esse desfibrilador e retorne depois para atender essa vítima.
busque um DEA e equipamento de emergência ou peça para alguém buscar. E aí, depois disso, nós iremos para o próximo tópico, que é verificar se há respiração ou somente gasping e verificar o pulso. Isso deve acontecer simultaneamente. Porque aqui nós estamos falando de um algoritmo orientado para profissionais de saúde. Então, profissionais de saúde, eles são orientados a checar respiração e pulso ao mesmo tempo. Perfeito. Então, é possível, vem a pergunta, é possível sentir o pulso com segurança em apenas 10 segundos? E se o paciente está respirando também, você consegue avaliar isso? Então, em até 10 segundos, você consegue determinar, nós temos as seguintes respostas possíveis. Primeira delas, a respiração está normal e o paciente está com pulso, ou seja, ele perdeu o nível de consciência. O que é que nós somos orientados a fazer do ponto de vista do suporte básico de vida? Monitore até a chegada do serviço médico de emergência. Se foi solicitado o SAMU, por exemplo, então vai monitorar esse paciente, posso colocá-lo em uma posição lateral de segurança, né? E vamos aguardar o serviço de atendimento médico de urgência chegar, no caso do SAMU. Segunda possibilidade, o paciente ele está sem respiração normal, ou seja, ele não respira ou apresenta gasping, porém ele tem pulso. Então, nesse caso, nós iremos tratar como sendo uma parada respiratória isolada, parou somente a respiração. E aí eu quero chamar a sua atenção aqui para um tópico importante, olha só. Antes de 2020, antes das atualizações, nós falávamos muito em realizar uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, que daria ali uma média de 10 a 12 ventilações por minuto para o paciente. E nós iríamos fazer essas ventilações durante 2 minutos. Após 2 minutos, nós verificaríamos o pulso, porque esse paciente poderia, inclusive, ter deteriorado para uma parada cardiorrespiratória. Isso foi simplificado de uma maneira melhor após as novas recomendações, de modo que agora nós realizamos uma ventilação a cada 6 segundos, perceba aqui uma ventilação a cada 6 segundos, que vai dar uma média de 10 ventilações por minuto. Isso é para simplificar, ficar mais prático. E da mesma maneira, nós vamos verificar o pulso a cada 2 minutos. Se não houver pulso, nós devemos imediatamente iniciar as manobras de RCP, as compressões torácicas, e se você tem como ventilar também, esse paciente vai realizar ventilações também, que mais à frente nós iremos descrever aqui essas possibilidades. Em caso, ele coloca aqui um terceiro tópico também, porque esse tópico ele está muito relacionado com a realidade americana, dos Estados Unidos, onde lá a intoxicação por opioides é uma verdadeira epidemia, né? Então, ele coloca aqui, em caso de possível overdose por opioide, administre naloxona, que é o antagonista da intoxicação por opioides, se tiver disponível e de acordo com o protocolo local. Isso aqui não é muito uma coisa que está aplicável à realidade brasileira, mas no intra-hospitalar é totalmente aplicável, né, tendo em vista que os profissionais de saúde eles podem ser orientados, né, por protocolos institucionais, né, desde que tenham esses protocolos, ou, depender da situação, se for até uma equipe ali de suporte avançado que já esteja atendendo aquele paciente, nós temos orientações específicas que podem ser tomadas nesse contexto. Então, maravilha, a gente percebe aqui que esse é o atendimento à parada respiratória. Uma das dúvidas que pode acontecer é, professor, mas como é que eu ventilo esse paciente? Você pode ventilá-lo com um dispositivo Pocket Mask, né, que seria uma máscara portátil para ventilações, né, que tem ali uma válvula unidirecional, onde você vai ventilar o paciente e o ar passa para o paciente, mas não retorna para você. Você pode ventilar esse paciente com a bolsa válvula máscara, tá? Então, possivelmente em próximos vídeos nós iremos trazer essas orientações aqui no nosso canal. Perfeito. E a nossa terceira possibilidade, que eu quero passar aqui agora para a gente ver, ó, vamos dar um segmento aqui, é se o nosso paciente ele estiver sem respiração ou somente com gasping e ele não tiver pulso presente. Ou seja, agora eu tenho uma parada cardiorrespiratória. O que é que deve ser feito nesse cenário? Nós devemos iniciar as manobras de RCP, realizando ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Então, 30 compressões, se você tem lá como ventilar esse paciente, você faz 2 ventilações. Isso é um ciclo, são 5 ciclos normalmente que nós iremos realizar, que duram cerca de 2 minutos.
O desfibrilador externo automático ele deve ser usado assim que estiver disponível. Então, se você solicitou para que alguém fosse pegar um desfibrilador externo automático, retornou àquele local ali com o desfibrilador externo automático à pessoa, então, enquanto você está fazendo RCP, se essa pessoa ela é treinada, ela já vai conectar o desfibrilador externo automático no paciente. Não pausa RCP para fazer isso, perfeito? Então, o DEA chegou, depois dele ser conectado, o que é que deve se fazer? Então, ele vai verificar o ritmo e vai analisar. O DEA, o desfibrilador externo automático, ele vai apenas analisar se o ritmo ele é chocável ou não chocável. Se for chocável, então, obviamente, vai se aplicar um choque. Muito cuidado nessa hora. Verifique se realmente todos estão afastados, se ninguém está tocando no paciente para poder aplicar o choque. E após o choque, reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até você ser instruído novamente pelo DEA. Ele vai dizer para parar a RCP, porque vai analisar mais uma vez o ritmo aproximadamente após 2 minutos. Então, o DEA analisa o ritmo a cada 2 minutos. E nós iremos continuar, né, nesses ciclos, né, nessas intervenções, até que o pessoal do suporte avançado de vida ele chega e assuma o atendimento à vítima. Ou então até que quando essa vítima comece a se movimentar, tá? E nós percebamos ali alguma orientação. Se porventura, quando o DEA analisou o ritmo, ele disse que o ritmo não era chocável, então se o ritmo não é chocável, então nós somos instruídos a reiniciar a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até ser, mais uma vez, orientado pelo DEA para verificar o ritmo. E nós iremos continuar, né, com essa sequência até que o pessoal do serviço de atendimento médico de urgência do SAMU chega e assuma aquela vítima em relação ao atendimento. Perfeito? Então, esse é o fluxograma de atendimento, é isso que nós precisamos, de fato, dominar no suporte básico de vida. Pontos importantes, pontos fundamentais. Aí eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque para realizar uma RCP de alta qualidade, você precisa de alguns elementos. E se você não fizer isso aqui com esses elementos que a gente está falando, então, muito possivelmente, a sua RCP ela não vai ser eficaz. Então, muita atenção a isso. Presta atenção aqui nesses tópicos. Então, olha para esses conceitos. Então, a RCP de alta qualidade, ela vai aumentar, obviamente, a chance de sobrevivência da vítima. E as características fundamentais da RCP de alta qualidade são as seguintes. É você iniciar as compressões em 10 segundos após a identificação da PCR. E tem aqui mais um tópico importante. Você deve minimizar essas interrupções, ou se você realizar alguma interrupção na RCP, no paciente que está em parada cardiorrespiratória, que ela seja em intervalos menores do que 10 segundos. Perfeito? Então, minimize a interrupção na RCP para intervalos menores do que 10 segundos. Isso é um elemento muito importante. Tá? Por quê? Porque você está fazendo compressão lá no paciente, esse paciente ele atingiu um determinado grau de perfusão. Quando você para a RCP, essa perfusão ela cai drasticamente. Até você conseguir chegar naquele novo limiar, vai demorar um certo tempo. E você precisa fazer algumas manobras para poder conseguir chegar lá. Então, esse paciente acaba tendo ali um período que ele não é perfundido de maneira adequada quando você pausa a RCP. Então, muita atenção a isso. Segundo tópico importante é comprimir com força e rapidez. Comprima a uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Isso é geral para toda a população. Aqui a gente está falando especificamente de adultos, mas isso é aplicável também na RCP pediátrica. E a uma profundidade de, no mínimo, 5 centímetros para adultos, né? No mínimo 5, no máximo 6 centímetros para adultos. No mínimo, 1/3 da profundidade do tórax, aproximadamente 5 centímetros para crianças, né? Crianças, só para a gente já conceituar aqui, quem tem de 1 ano de idade até a puberdade, né? Puberdade seria ali aparecimento dos brotos mamários no sexo feminino, aparecimento de pelo na região das axilas, no sexo masculino, né? Que gera ali mais ou menos aproximadamente até 8 anos, tá? Se a gente está falando já de adolescentes, adultos, então eu já sigo aqui a orientação que a gente dá geral para adultos, tá? Agora, se eu estou dentro dessa faixa, eu considero criança. E bebê é quem tem de 0 até 1 ano de idade no suporte básico de vida, excetuando-se os recém-nascidos, que são até 28 dias, onde a orientação, o
guideline é outro de atendimento, e nós iremos também trazer informações sobre isso aí, que é o que nós iremos abordar na chamada ressuscitação neonatal em vídeos futuros aqui no canal. Além disso, nós, se tivermos um bebê, iremos comprimir no mínimo 1/3 da profundidade do tórax, aproximadamente 4 centímetros. Tá? Então, essa orientação é muito importante. Permita o retorno total do tórax. E aí eu quero falar aqui um tópico que ele é essencial. Quando nós falamos de permitir o retorno do tórax, nós estamos falando em você realizar uma diástole de maneira adequada cardíaca, permitir que o coração ele consiga encher de sangue. E lembre-se de um conceito fundamental. As coronárias, elas são perfundidas durante a diástole, quando o coração relaxa. Então, se você não permite o retorno total do tórax, o que vai acontecer é que as coronárias, elas não serão perfundidas de maneira adequada. Então, você não vai ter uma pressão de perfusão coronária adequada. Então, permita o retorno total do tórax após cada compressão. Minimize as interrupções nas compressões, é um ponto muito importante que nós precisamos lembrar. Então, minimize as interrupções nas compressões, tente restringir as interrupções a menos de 10 segundos, administre ventilações eficazes que produzam elevação do tórax e evite ventilação excessiva, ficar hiperventilando o paciente ou então fazendo um volume excessivo de ventilação. Muita, mas muita atenção para esses tópicos. Então, se você chegou até aqui, esse é o vídeo que nós tínhamos para orientar no nosso algoritmo, né, de atendimento à parada cardiorrespiratória, suporte básico de vida para profissionais de saúde. É muito importante que você atente para esses conceitos, porque esses conceitos são essenciais e aplicáveis a qualquer cenário, seja no pré ou no intra-hospitalar. Não está inscrito ainda no canal? Se inscreve e eu te aguardo nos nossos próximos vídeos. Estamos juntos!